Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Não penseis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas sim a espada. De fato, vim separar o filho de seu pai, a filha de sua mãe, a nora de sua sogra. E os inimigos do homem serão seus próprios familiares. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. Quem não toma a sua cruz e não me segue não é digno de mim. Quem procura conservar a sua vida vai perdê-la, e quem perde a sua vida por causa de mim vai encontrá-la. Quem vos recebe, a mim recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta, por ser profeta, receberá a recompensa de profeta, e quem recebe um justo por ser justo, receberá a recompensa de justo. Quem der, ainda que seja apenas um copo de água fresca, a um desses pequeninos por ser meu discípulo, em verdade vos digo, não perderá a sua recompensa. Quando Jesus acabou de dar essas instruções aos 12 discípulos, partiu daí, a fim de ensinar e pregar nas cidades deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quem deixa a sua vida por mim, teus bens por mim, teus filhos por mim me encontrarás. Não tenhas medo, não tenhas medo, eu estou aqui, eu estou aqui. Não tenhas medo, eu conheço aqueles que elegi, aqueles que elegi. Queridos irmãos, queridas irmãs, celebramos hoje a segunda-feira da 15ª semana do tempo comum, e a palavra dessa segunda-feira nos faz um convite muito sério, mas ao mesmo tempo um convite profundamente consolador. Deus não deseja apenas as nossas práticas religiosas, Ele deseja o nosso coração. Toda a liturgia de hoje nos chama a unir aquilo que muitas das vezes acabamos separando: fé e vida, oração e caridade, altar e existência cotidiana. Não basta rezar, é preciso deixar que a oração transforme a nossa maneira de pensar, de falar, de amar e de agir. A primeira leitura que nós ouvimos hoje, tirada do livro do profeta Isaías, no seu capítulo 1, versículos 10 a 17, Isaías dirige palavras muito fortes ao povo de Deus. Para chamar a atenção de Israel, Isaías chega a compará-lo às cidades de Sodoma e Gomorra, símbolos do pecado e da infidelidade. Isso não significa que o povo tivesse abandonado o culto. Pelo contrário, continuava oferecendo sacrifícios, celebrando festas religiosas, frequentando templos para a oração. O problema era outro. Havia muita religião, mas pouca conversão. Muitas cerimônias, muitas solenidades bonitas, mas pouca misericórdia. Muitas ofertas, mas pouca justiça. E por isso Deus diz por meio do profeta Isaías: quando estendeis as mãos para rezar, eu desvio de vós os meus olhos. Essas palavras, queridos irmãos, podem parecer duras, mas revelam uma grande verdade. Deus não rejeita a oração. Deus rejeita a nossa incoerência. O Senhor não suporta uma religião
e permanece apenas nos lábios, enquanto o coração continua distante dele. Isaías mostra que o culto agradável a Deus não termina quando acaba a missa, quando termina a celebração. Ele continua na maneira como nós tratamos os outros, no nosso trabalho, onde nós estudamos, na nossa casa. Ele continua na maneira como nós tratamos. E por isso Isaías proclama: cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, procurai o que é justo, socorrei os oprimidos, fazei justiça aos órfãos, defendei as viúvas. E é impressionante nós percebermos que Deus não começa dizendo apenas deixem o mal. Ele acrescenta: aprendei a fazer o bem. Fazer o bem também se aprende. Aprende-se convivendo com Cristo, deixando que Ele modele o nosso coração. O cristianismo não consiste apenas em evitar o pecado. O cristianismo consiste em transformar-se numa presença de amor de Deus no mundo. E essa palavra, queridos irmãos, continua muito atual. Também hoje nós podemos correr o risco de reduzir a nossa fé a uma prática religiosa, sem compromisso com o Evangelho. Podemos participar da missa, da adoração ao Santíssimo Sacramento, rezar o terço, fazer novenas, mas continuar alimentando divisões, ressentimentos, julgamentos, falta de perdão, injustiça, indiferença para com aquele que sofre. E a palavra de Deus hoje nos recorda que a verdadeira adoração começa diante do altar, mas ela continua na família, no trabalho, na comunidade e em todos os ambientes onde nós somos chamados a testemunhar o Cristo. O Salmo responsorial, o Salmo 49, retoma exatamente essa mesma mensagem. Deus afirma que não precisa dos animais oferecidos em sacrifício, porque tudo lhe pertence. O verdadeiro culto é outro. Por isso o refrão proclama: a quem procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. O Senhor, Ele deseja um coração sincero, uma existência coerente, uma fé que produza frutos concretos de amor. E o Evangelho de São Mateus que nós ouvimos, tirado do capítulo 10, versículo 34 até o capítulo 11, versículo 1, Jesus nos apresenta palavras que à primeira vista podem nos causar estranheza. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer a paz, mas vim trazer a espada. Como entendermos isso? Se o próprio Cristo é chamado de príncipe da paz, a espada de que Cristo fala não é a arma da violência, é a espada da verdade, é a palavra de Deus que separa o bem do mal, a luz das trevas, a verdade da mentira. O encontro com Cristo sempre exige uma decisão. Não é possível nós permanecermos em cima do muro, permanecermos neutros diante do Evangelho. Quem acolhe o Cristo permite que Ele transforme prioridades, escolhas e projetos de vida. E por isso, às vezes, queridos irmãos, essa decisão provoca incompreensões, até mesmo dentro da própria família. Não porque Cristo queira dividir as pessoas, mas porque nem todos aceitam o seu Evangelho. A divisão não nasce de Cristo,
nasce da resistência humana à verdade. O discípulo, ele é chamado a amar todos, inclusive aqueles que pensam diferente, mas não pode negociar o Evangelho para evitar conflitos. Quando Jesus afirma: quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim, ele não diminui o valor da família. Pelo contrário, é justamente porque amamos verdadeiramente nossos familiares é que nós desejamos conduzi-los para Deus. Jesus apenas recorda que ninguém pode ocupar o lugar que pertence somente a Ele. Quando Cristo está no primeiro lugar, todos os outros amores encontram seu lugar correto. Quando Deus reina no coração, amamos melhor nossos pais, os filhos, o esposo, a esposa, os amigos e toda a humanidade. Em seguida, Jesus faz outro convite decisivo: quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. A cruz, queridos dos irmãos, não é a procura de sofrimento, porque isso seria masoquismo. A cruz é fidelidade ao amor, quando amar custa caro. É continuar perdoando quando fomos feridos. É permanecer honestos quando todos escolhem o caminho mais fácil. É continuar servindo quando ninguém reconhece. É escolher o Evangelho, mesmo quando isso exige renúncia. Na espiritualidade da unidade tão cara ao movimento dos focolares, aprendemos que Jesus abandonado é exatamente o ponto onde a cruz se transforma em amor. Toda vez que nós acolhemos uma dificuldade por amor a Deus e aos irmãos, nós permitimos que ela se torne ocasião de amar mais. A cruz deixa de ser derrota e se torna fecunda. E ali nasce a verdadeira unidade. Ali, Jesus continua gerando a sua presença no meio de nós. O Evangelho termina com uma palavra muito bonita sobre o acolhimento. Quem vos recebe é a mim que recebe. E isso nos revela, queridos irmãos, a dignidade da missão cristã. Cada discípulo é chamado a tornar Cristo presente no mundo. Quando acolhemos um irmão por amor ao Senhor, acolhemos o próprio Cristo. Quando servimos os pequenos, servimos o próprio Cristo. Daqui a pouco nós celebraremos a Eucaristia, dentro da Santa Missa, a liturgia eucarística. E sobre este altar, Cristo oferecerá novamente o sacrifício perfeito, aquele que agrada plenamente ao Pai. Diferente dos sacrifícios denunciados por Isaías, aqui nós encontramos a perfeita união entre culto e vida. Jesus oferece não apenas palavras, mas a própria vida. E nós somos convidados a unir a nossa oferta à oferta dele. Colocaremos sobre o altar nossas alegrias, nossas cruzes, nossas lutas e o nosso desejo sincero de sermos discípulos coerentes. Pensamos hoje, queridos irmãos, pensamos hoje ao Espírito Santo, que Ele retire de nós toda a religiosidade superficial, que Ele faça da nossa oração um encontro verdadeiro com Deus, da nossa participação na Eucaristia, uma escola de caridade, e da nossa vida um testemunho do Evangelho.
que aprendamos a colocar Cristo sempre em primeiro lugar e que, iluminados pela sua palavra, possamos ser sinais de unidade, de paz, de justiça e de esperança para todos aqueles que encontrarmos no caminho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.